Uma das dicas principais que eu trago aqui para vocês é que o projeto seja responsivo. Para quem já me conhece aqui, né, já sabe que a gente fala muito sobre isso, responsividade. Mas me vejo no dever aqui de explicar isso para vocês com mais precisão. O que é um projeto responsivo, João? Quando a gente está falando de responsividade, a gente vai falar sobre também, né, atrelado a isso, as condicionantes. Então, um projeto que ele é sustentável, e a gente pode pensar num projeto potente também, mas vamos pensar só nesse tema específico da live, que é o projeto sustentável. Então, um projeto responsivo, o que ele é? É um projeto que vai atender as condicionantes pré-existentes. Né? Anotem essa frase. O que são essas condicionantes, João? Existem milhares, tá? E, inclusive, no nosso curso, a gente cria algumas caixinhas, né? Algumas, eu brinco que são prateleiras, para que a gente consiga organizar essas informações. Ou seja, a gente vai pegar uma caixinha e vai colocar um nome nela, que são as condicionantes internas. Depois a gente tem as externas, as tangíveis, as intangíveis. Isso para que a gente consiga fazer esse exercício de procurá-las. Por quê? Porque nem sempre elas são óbvias. E alguns projetos, na verdade, todos os projetos vão atender às condicionantes. Mas o que vai diferenciar um projeto realmente sustentável, um projeto potente, não só a técnica aplicada à concepção, mas o quanto ele vai atender essas condicionantes pré-existentes. Porque vem comigo, um projeto raso, né, e se você não sabe o que é um projeto raso, a gente tem conteúdo aqui sobre isso, inclusive no nosso canal do YouTube. Né? É só colocar projeto potente, vocês vão desbravem lá, que ele tem muito conteúdo aquele canal. E só que, assim, de uma forma bem resumida aqui, um projeto raso é aquele que não vai atender as condicionantes pré-existentes e que tem esses estereótipos máximos, né? Que é uma volumetria caricata, de senso estético duvidoso, tem aquele paisagismo na frente caricato, a volumetria ela vai se utilizar de vários subterfúgios para que se consiga achar uma plasticidade interessante. Bom, entre outras coisas. Mas voltando, então um projeto, quando ele é responsivo, ele vai atender essas condicionantes pré-existentes que estão nessas caixinhas. Então, o que eu falei para vocês, o projeto raso ele vai atender essas condicionantes. Claro, todo projeto raso ele vai ter os quartos posicionados, por exemplo, a maioria deles, e quando convém, né, claro, posicionados a leste. Isso por quê? Porque ele está identificando que os quartos têm que estar no sol nascente e tal. Isso é um projeto responsivo. Ele está respondendo a uma condicionante que é a orientação solar. Né? Mas ele é raso ainda assim. Então, perceba, é um atributo. Não significa que responder um atributo traga uma qualidade para aquilo. Porque precisa ir além da função primária da arquitetura. Não significa que você vai responder uma e está tudo aqui. Não é assim. Né? Então, por exemplo, vamos pensar numa condicionante que seja intangível. O que é uma condicionante intangível? É aquela que você não consegue ver, você não consegue tocar. Uma que você consegue ver e tocar, a topografia, isso é visível. Um declive, um aclive, você consegue até colocar a mão no solo. Né? Você consegue perceber isso. Uma intangível, não. Qual é uma intangível, João? Tem várias. Mas entre elas a gente pode falar sobre a zona bioclimática. Você não consegue ver. Você não chega no terreno e fala, nossa, olha essa zona bioclimática aqui. Caraca, olha isso, olha como é que ela é. Não tem forma, não tem cor, não tem cheiro, não tem tato. Você não consegue ver. Né? Mas ela, na verdade, tem alguns indícios, né, que você consegue perceber. Mas são empíricos. Tá? Mas é isso. E aí você não consegue ver, ela é intangível, mas ela vai influenciar pra caramba o seu projeto. Né? Sempre que eu tô em Minas, né? E sempre que eu tô aqui, eu fico espantado com isso, porque eu moro em Brasília, né? Mas a minha família é de Minas. E eu nasci aqui e vivi aqui até os meus 20, acho que os 19, 20 anos por aí. Então eu estava muito acostumado, quase não viajava e tal. E estava muito acostumado com o clima aqui de Frutal, que é quente e muito úmido. Para vocês terem noção, ontem a umidade estava 70%, tá, gente? A umidade relativa. 70%, então é muita coisa, chega a ser opressivo. Lá em Brasília é quente e seco, é muito seco, a ponto que tem propagandas na TV local falando para se hidratar, para colocar uma toalha molhada no quarto, né? Enfim, tem essas propagandas para que vocês percebam realmente. Então, às vezes tem coisas extremas que vão chegar a 15%. Só que a mesma temperatura. Quando lá faz 30, aqui faz 30. Só que esse único botãozinho, né, que é a umidade, ele faz uma diferença, gente, imensa. Imensa.
E aí o que acontece? Essa diferença que é muito grande, ela vai trazer um aspecto de conforto térmico muito diferente de um lugar para o outro. E aí o arquiteto vai lá, olha o terreno e tal, só que não tem esse conhecimento empírico, né? Não tem essa, não é nem empírico, é técnico mesmo, né? Porque você consegue mensurar isso através de dados, mas empírico que eu digo no sentido dessa visão sistêmica, sabe? E aí ele não tem essa percepção, e aí ele pode usar as melhores estratégias passivas, mas se ele não está resolvendo a umidade daquele lugar, ainda assim vai ser muito ruim. Então o projeto responsivo ele vem para isso, para atender. E quando ele está atendendo, automaticamente ele é sustentável, perceba? Porque se eu não tenho que ligar o meu ventilador toda hora, porque eu estou morrendo e é o caso aqui de casa, né? Porque é um projeto que foi feito não por arquitetos, quase que não sai, mas por pedreiros, né? Então é um projeto de fato raso, que tem vários problemas, inclusive de implantação. Para vocês terem noção, o quarto dos meus pais ele está orientado a oeste, então é muito quente. Então tem vários problemas. Então não é um projeto responsivo. Mas se ele é um projeto responsivo, eu vou mitigar isso, né? Então eu vou ter... E aí, gente, isso é tão... Assim, eu fico realmente encantado com isso. Porque não é só... A gente não está falando de sustentabilidade do ponto... Porque quando a gente fala sustentabilidade também, a gente vai para aquele lugar de pensar assim, poxa, mas eu vou economizar energia, recursos, pegada de carbono. Não, mas tem essa questão social, não é social, mas humana também, né? Ou seja, uma pessoa que está vivendo aqui tem um estresse, né? Gera esse projeto que é mal projetado, ele gera um estresse na gente. Então, essa sensação de você sentar aqui para trabalhar, mas é muito quente. Por mais que você ligue o ventilador, é quente. Aí você precisa... E aí essa questão extrema. Bom, não dá para viver sem um ar-condicionado. Aí sim, eu vou impactar de forma negativa, eu vou aumentar essa pegada de carbono. Ou é aquilo que eu falei, às vezes, de fato, tem que ter um ar-condicionado, mas a parte da manhã eu consigo viver aqui sem um ar-condicionado. Vou ligar na parte da tarde, entende? Então, realmente é mitigar e ter um impacto para além dessas questões de pegada de carbono e tal. É de arquitetura, né? Então, a arquitetura é isso. E aí a gente vai até linkando com o que a gente está falando aqui para o próximo ponto, que são as estratégias passivas. Então, um projeto que, para além de ser potente, ele é sustentável, ele vai se utilizar dessas estratégias passivas. E é a famosa técnica aplicada à concepção. Tá? Então, eu sempre falo isso para vocês também, que um projeto, você precisa ser um bom investigador, né? Porque você precisa realmente fazer, e no curso também a gente tem um documento chamado dossiê, né, que os alunos têm acesso, onde eles vão documentar tudo isso que a gente está falando aqui. Ou seja, eu preciso fazer um documento muito preciso, fazer um diagnóstico, é como se fosse um médico mesmo, fazer um diagnóstico muito preciso dessas condicionantes. E percebam, a gente está falando de algumas aqui, mas nem todas elas estão visíveis, elas são intangíveis. Portanto, e para quem participou do workshop também viu isso, nem sempre a gente tem essa astúcia de perceber. Talvez eu vou fazer um projeto lá em Manaus que, para uma pessoa que mora naquele lugar, é muito óbvio aquilo. Mas para mim, que sou um mineiro e um candango, né, que atualmente estou em Brasília, para mim não é. Então, para mim vai ser uma condicionante intangível, mas se eu não respeitar ela, ela vai influenciar o meu projeto de modo negativo, sabe? Por exemplo, a umidade. Então, chega lá um arquiteto inexperiente que não tem essa visão sistêmica e mora lá em Brasília e vai fazer em Manaus e ele não percebe o quão úmido é esse lugar e ele vai fazer um projeto raso, coitado desse cliente, né? Vai morrer ali dentro daquele projeto, tá? E aí as estratégias passivas, elas vêm para resolver isso. Então, é técnica aplicada à concepção. Então, eu identifico que eu tenho alguns problemas, como, por exemplo, a umidade alta, né? Então, qual a estratégia passiva mais adequada? E aí um ponto também, porque técnica aplicada à concepção vai muito além, por exemplo, quando a gente está falando de ventilação cruzada. Por exemplo, Brasília não se recomenda, vocês sabiam disso? Brasília não se recomenda essa estratégia de ventilação cruzada. Por quê? Porque a gente não tem uma umidade alta, pelo contrário. Então a gente não quer que esse ar passe, cruze toda hora e tire essa umidade que está ali, essa pouca umidade que já tem. Para além de outras questões também, e existem outras zonas também que não vai se recomendar. Então, por exemplo, talvez tenha uma zona que tem muita poeira, muita partícula de terra.
E aí essa ventilação, né, abundante toda hora passando ali vai trazer prejuízos. Então existem casos e casos, é como na medicina mesmo, por isso que eu gosto dessa analogia. Cada caso é um caso, cada zona é uma zona, cada bioma é um bioma. Talvez eu estou naquele estereótipo máximo daquele bioma específico da Mata Atlântica, numa área que é úmida e tal, só que eu estou na divisa com outro estado e ali não é úmido. Mas, João, eu estou aqui na Amazônia. Tá aqui, ó, tá no mapa, meu projeto, a casa do meu cliente está na Amazônia, mas ele está fazendo divisa com não sei quem. E aí, ali no seu terreno não é úmido, é seco, entendeu? Pode existir, gente. Então, por isso que a gente precisa ter esse dossiê muito bem detalhado, tá? Então, as estratégias passivas, elas vão vir para isso. Depois a gente tem isso que eu acabei me adiantando aqui, como sempre, essa análise sistêmica. O que é essa análise sistêmica? É a gente entender que nada é único, né? Nada é uno. E a gente vai pensar na arquitetura como sendo um ecossistema também, como um organismo. Então, essa zona bioclimática ela vai influenciar tal coisa, que tal coisa vai se ligar com outra. Um exemplo prático aqui para vocês. Vamos supor que vocês, com o dossiê, vocês cheguem num determinado sistema construtivo. Porque esse lugar é quente, úmido, e eu preciso de determinado sistema construtivo para que eu consiga mitigar isso, né? Porque é leve ou pesado, enfim, a gente vai chegar nesse dado. Só que você fala assim como arquiteto. Fala, fulano, nosso cliente é o Guilherme, tá? Guilherme, tenho aqui esse estudo, eu cheguei nessa conclusão aqui, a gente vai usar taipa de pilão no seu projeto. É a melhor coisa que você vai ter uma casa fresquinha, vai ser um projeto maravilhoso. Mas a gente pode ter duas situações. Não ter essa mão de obra local, não tem como fazer. Ou o cliente não quer. João, muito legal tal, mas cara, eu não sei se isso vai parar de pé, ele tem esses receios, né? Não quero taipa de pilão. E aí? Eu quero bloco. E aí ele vai especificar. Não, João, eu tenho medo dessas coisas, vamos trabalhar com bloco mesmo. A casa da minha mãe é feita de bloco. E aí? Você não vai fazer o projeto? Vai, né? Mas como que você pode, e aí vem o nosso segundo ponto, que é o nosso quarto ponto, que é o design. Como que você vai fazer em relação ao design, né? O que é design, gente? É você ter uma problemática e resolver aquela problemática. E aí vai entrar outros ingredientes ali, como a parte plástica também, né? Então fazer aquilo com uma certa plasticidade. Então você vai resolver com design. Então, ok, a gente vai utilizar o bloco que você quer, mas a gente precisa, sei lá, fazer uma parede dupla com um colchão de ar aqui dentro. Ou a gente precisa fazer uma parede dupla e colocar uma lã de vidro, uma lã de rocha, um isolante. Enfim, né, não sei. Mas entende? Porque essas condicionantes elas vão se cruzando. E aí volta no terceiro ponto, que é essa visão sistêmica. Nada é uno. Tudo vai se interligar nesse processo. E por isso que é importante que você tenha esse dossiê para que você vá exaurindo essas possibilidades para que você chegue realmente na proposta mais adequada. Eu, aqui no meu estúdio, né, para quem não sabe também eu tenho um estúdio, mas sempre que a gente faz um projeto, a gente não tem esse hábito de fazer, sabe aquele hábito assim de fazem-se duas plantas e o cliente vai escolher qual que ele prefere. Não. Por quê? Porque eu vou exaurir as possibilidades e, portanto, eu vou chegar como técnico e como arquiteto na melhor indicação possível, né? Eu posso até errar, mas eu tentei chegar no melhor resultado porque eu exauri as possibilidades, né? Então, aquilo que eu estou apresentando para ele é a melhor solução que ele poderia ter. Então, não vou dar duas soluções, porque entre uma e outra vai existir uma melhor, né, como técnico. Então eu sei que em relação à circulação, à orientação, sobre alguma coisa, sobre o espírito do lugar, alguma coisa, o espírito Janis Loss, tá, gente? Não é o espírito desencarnado, não. É o espírito do lugar, né, que na literatura está descrito como Janis Loss. Mas é isso. Então, por algum motivo técnico, eu vou elencar a melhor planta, sei lá, ou a melhor volumetria, enfim. Estou dando um exemplo aqui de planta, mas só para que vocês entendam, tá?